Olá, meninos e meninas, hoje estou aqui para mais um vídeo e para quem não me conhece, está chegando agora, eu sempre lembro, sejam todos bem-vindos aqui no canal e se inscrevam se não forem inscritos. Antes de mais nada, pessoal, eu quero muito agradecer a colaboração de algumas pessoas, né, que me fizeram doações no Pix para ajudar no meu canal. E eu conto muito com a colaboração de todos vocês, né, porque é muito gratificante, porque essas ajudas, por menor que seja, ajuda muito a gente a comprar materiais para a gente continuar produzindo vídeos. Eu agradeço muito a quem está, todos que estão colaborando comigo através do Pix e também através das curtidas, dos comentários e também dos compartilhamentos. Hoje eu vou fazer o passo a passo da costura da blusa de moletom que foi feita no vídeo anterior a esse. Eu espero muito que vocês gostem, curtem, compartilhem e se inscrevam se não é inscrito. Vamos costurar comigo? Pessoal, eu vou cortar assim, para que vocês vejam eu cortar tudo. Porque aqui eu tinha 2 pedaços de moletom, né? Então eu tô cortando aqui a manga e o revel, tá? Então aqui eu tenho manga e tenho revel. Agora eu vou puxar, olha, e vou cortar aqui um par de bolso, um par de touca e um par de frente. E aqui nesse pedaço, ó, eu vou tirar minhas costas. Eu perdi aqui meu molde do revel, tá? Mas eu vou fazer um aqui, ó. Não sei onde eu coloquei. Tá bom? Então, eu vou fazer um aqui, ó. Tudo perde aqui, né? Ó. Eu fiz um aqui. Tá? Ó. Que eu não sei onde que eu guardei o molde do revel. Bom, então aqui eu cortei tudo que é moletom, certo? Agora eu vou cortar para vocês tudo que é o cetim. Então, eu vou abrir aqui. Olha, eu vou fazer com esse cetim aqui. Eu já fiz eu tive um moletom, gente, que era com vermelho. Mas hoje eu vou fazer com esse aqui, ó. Bom, então, aqui, ó, eu vou cortar um par de bolso, tá? Cadê ele? Aqui, ó. Eu vou cortar um par de bolso. Agora aqui, ó, eu vou cortar a minha barra. Tá vendo, ó? Deu certinho aqui, ó, na dobra do meu tecido. Eu preciso cortar ela assim, né? Então, eu vou... Gente, meus pesos estão tudo perdidos por aí. Ó, eu vou cortar assim, deixando margem de costura. Olha, já vou marcar aqui o meio e aqui o meio. Então, esse aqui, ó, é a minha barra. Agora, eu vou tirar o meu punho 2 vezes. Aqui, ó. A barra, o bolso. Então, aqui é o meu punho. Vamos lá? Vou mudar meu revel. Vocês vão falar assim, essa professora é doida, né? Mas, gente, eu, assim, adoro coisa diferente, tá? Olha, eu vou tirar meu revel de novo.
Cadê? Aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui, tá? Não das costas. Eu vou tirar esse aqui, ó. No cetim, tá? Porque quando eu virar, eu quero que ele apareça. Então, o meu revel... não vai ser mais o de moletom, tá bom? A gente pode fazer tudo que a gente quer, né, gente? Ó, e eu vou fazer aqui o meu revel, tá bom? E aí é só isso. Agora eu preciso cortar o meu elástico. O meu elástico, como eu falei, eu vou medir aqui, olha, né? Eu quero que ele fique justinho, porque quando você pesponta ele, ele vai ser todinho pespontado. A tendência dele é esticar, né? Então, ele não vai ficar assim, ó, né? Porque você passa muito. Então, eu vou cortar aqui, ó, um elástico de 17 centímetros, tá? O meu punho tem 25, tá bom? Então, ele dobrado, ó, ele vai ficar assim, e eu vou esticar ele aqui, ó, pra ele dar aqui, tá? E vou pespontar ele. Agora, pra minha barra, aqui, eu não quero tão justo, né? Então, pra minha barra, ó, eu tenho aqui é a metade, né? Eu vou pôr assim, ó. Vou tirar aqui, ó, 10 centímetros. Ou seja, eu vou tirar 20 centímetros, porque vai dar 10 de cada lado, certo? Então, esse é a minha barra. Agora, a gente vai pra máquina, tá bom? Aqui, eu não tenho muito o que explicar, né? Aqui é o meu punho. O que que eu vou fazer aqui? Nem sei se tá dando pra ver bem de pertinho, deixa eu ver. Ó. Aqui, olha, no meu punho, gente, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar o meu elástico aqui, olha, assim, tá? Ó. Vou prender as pontas, olha. Aqui a margem de costura, e eu vou pespontar todinho ele aqui, olha, tá bom? Então, eu vou ter que esticar ele aqui, ó, pra ele ficar assim, ó. Tá certo? Então, ele vai ficar assim. Se você quiser que ele estique um pouco mais, você vai diminuir um pouco mais aqui no seu elástico. No punho, a mesma coisa. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou fazer isso lá direto na máquina, para vocês verem, tá, gente? Porque por aqui só dá para explicar assim. Aqui o revel, que eu vou emendar junto com aquele revelzinho das costas. Aqui as costas, eu não tenho muito o que fazer, né? Porque é só mesmo as costas. Já vou até tirar aqui os alfinetes para não levar muito lá para a máquina papel. Tá? Então, aqui é minhas costas. Aqui, ó, é a minha touca. Ai, gente, esqueci, eu tenho que cortar a touca. Vamos lá. A minha touca, do lado de dentro, também é de cetim, né? Aqui, ó. Porque o fundo da minha touca é de cetim. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou fechar, tá? Deixa eu já tirar daqui, ó. Eu vou fechar a minha touca, né, ó. Aqui, vou fechar aqui, né, o cetim. Depois eu vou unir as pontas aqui, ó, tá bom? Deixa eu pôr aqui porque ele tá ficou um pouquinho fora, ó. Então, aqui é isso. Vou deixar daqui. Então, aqui eu tenho costa, tenho touca, tenho a minha barra.
Tem o meu revel, a minha barra com o meu elástico, o meu punho, o meu bolso. Também já vou tirar daqui, olha, para não levar, ter que levar todo esse monte de papel. Aqui eu tenho a minha frente. Eu tenho a minha manga. Deixa eu marcar aqui que aqui é frente. E agora nós vamos para a máquina. Meninos e meninas, olha, eu liguei a câmera e esqueci de pôr para gravar. E quando você liga e não põe e não aperta o botãozinho para gravar, ele desliga, tá? Então eu preguei o bolso aqui, olha, certo? E aí eu vou fiz um pique, eu vou virar ele, né, ó, aqui, assim, e vou fazer ele com um pezinho de máquina, tá bom? Aqui, ó, um pezinho de máquina. Mais um. Bem certinho. Dobro aqui. Deixa eu dar mais um pique mais pertinho aqui. Viro ele aqui. Assim. Faço mais um. E aí, eu venho com ele aqui, ó. Agora, pessoal, olha, ficou assim o avesso. Vocês perceberam, eu coloquei o meu bolso aqui, ó, ao contrário, tá? Porque o tecido não ia dar. Como vocês sabem, aqui a gente aproveita tudo, né? Agora, eu vou colocar o meu bolsinho aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Então, ele vai ficar essa partezinha aparecendo. Então, eu vou colocar um alfinete. Eu vou colocar um alfinete aqui, para não sair do lugar. Tá? Olha. Um alfinete aqui. Deixa eu colocar primeiro de baixo. Aqui. Ele vai ficar bem pertinho da barra, porque ela vai ficar quase uma jaquetinha. Aí, eu vou colocar um aqui e um aqui, ó, pra segurar, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, ó, a minha costura. Vou fazer uma aqui, ó, só por segurança, tá? Aqui, ó. E aí, ele vai ficar assim, tá? Eu vou deixar assim, ó, porque eu tenho que overlocar para depois prender ele aqui, ó. Então, ele vai aparecer esse fundo aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dou um pique. Outro pique. E vou virar. E vou fazer aqui, ó, um pezinho de máquina. Viro. Deixa eu ver se eu apagar uma lâmpada aqui. Fica muito escuro, não fica? Um pouquinho. Assim, 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 né? Menos. Assim fica mais, assim, fica muito escuro. Assim fica bom, né? Ó. Menos, né? Então, agora eu vou pespontar, como eu fiz na outra. Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Olha, vou colocar o meu bolsinho aqui. Ó. Vou fazer por esse lado aqui. Olha, vou alfinetar. Pra não sair do lugar. Porque cetim, gente, ele sai do lugar, né? Ó. Então, vou colocar um aqui. E aqui.
e agora eu vou fechar aqui, ó, o meu bolso, tá? Vou fazer um reforço aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar o meu zíper. Antes de fazer qualquer coisa. Ó, vou trocar o pezinho e vou colocar esse. O meu zíper, gente, tem que cortar, tá bom? Então, eu vou ter que cortar ele de cima pra baixo. Ó, aqui, ó, é o meu meio, tá bom? Aqui, ó. É o meu meio. Então, o meu zíper, ele tem que vir aqui, ó. Tá? Ó, e o zíper, eu vou cortar ele lá em cima. Então, aqui eu coloco ele avesso com avesso, ó, né? Olha, tá? Então, aqui, ó, eu coloco ele, ó, assim, porque ele vai ficar assim, ó, né? Ó. E aí, eu coloco o zíper, direito do zíper com o direito da minha blusa, tá bom? E aí, eu vou costurar ele aqui, ó. Vou costurar de baixo pra cima. Depois, eu coloco o meu revel. Aqui, ó, eu vou abrir, porque eu vou ter que sair aqui, ó, porque eu vou cortar meu zíper, né? Olha. Então, eu vou abrir aqui. Ó. E aí, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixando 1 centímetro. Aqui, ó. Então, quando eu fechar ele, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá? E aqui eu vou colocar a minha touca, né? Ó. Tá vendo, ó? Né? Ele fica mais pra dentro, tá bom? Vou fazer isso do outro lado. Dá pra pregar mais juntinho? Vou fazer isso do outro lado, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, o outro lado. Cadê minha outra frente? Aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui meu outro lado, tá? Então, aqui, ó, eu vou medir aqui, ó. E vou colocar ele aqui, ó. Assim. Sem esticar, tá, gente? Pra não ficar cheio de ondinhas. E aí, ele tem que terminar aqui, ó, onde eu terminei o outro. Vou começar também aqui, ó, de baixo pra cima, tá bom? Porque pra ficar bem juntinho, né? Depois a gente vai pôr junto com o revel. Então, vamos ver como ficou? Porque agora a gente precisa colocar aqui o nosso revel, né? Olha. Ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai colocar a nossa touca, né? Olha que bonita. Agora, eu vou colocar o revel aqui, tá? Talvez depois eu faça uma bainha. Não gostei desse overlock, mas vamos lá. Vou colocar o meu revel aqui. Assim, ó. Gente, a minha cadeira tá fazendo barulho, tá? Ó, vou colocar meu revel aqui. Vou colocar com esse mesmo, tá? Mas esse pezinho, gente, ele é muito ruim
de costurar no reto, tá? Ele só é bom mesmo para pôr o zíper. Mas como eu já tô aqui, né, com ele, ó, vamos tentar fazer assim mesmo. Aí, olha, ele vai ficar assim, tá vendo, ó? Ó, ele vai ficar assim, ó. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vai virar aqui. Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou virar ele aqui, tá vendo, ó? Assim. E vou passar ele aqui, ó. Aí, vocês podem alfinetar, tá bom? Ó, aqui. Gente, a minha cadeira tá muito barulhenta. Ó. Você pode passar ele pelo outro lado, tá? Vamos passar pelo outro lado, porque a gente vê a costura, né? Ó, ele tem que dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, vamos passar a costura lá pelo outro lado. Aqui, ó. Por aqui, ó, né? Porque assim a gente tá vendo, ó, onde a gente passou aqui a costura. Vamos lá? Ó, em cima da minha costura, eu venho com ele, cuidado para não quebrar a agulha. Ó, e vou levar ele até embaixo. Gente, eu vou ter que deixar sobrar um pouquinho aqui. Peraí. Ó, faltou um pouquinho o revel aqui. Acho que eu devo ter entrado um pouquinho mais. Peraí. Não tem problema o decote ficar um pouquinho mais baixo, tá? Ó, eu vou por assim. Aqui. Porque o cetim é meio ingrato, né? Ele escorrega muito. Ó, ele ficou um pouquinho menor, tá bom? Mas não tem problema, ó. Eu vou vir com ele aqui, assim. Porque a gente tem que cortar mesmo, né? Ó. Bem juntinho, tá? Bem em cima da outra costura. Vamos ver? Vamos ver o que é o absurdo que eu inventei? Vamos lá? Ó, ele ficou assim, tá vendo? Ó. Depois a gente tira os pelinhos do cetim, né? Ó. E aqui ele ficou assim, ó. Olha. Depois a gente vai pespontar. Acho que eu vou fazer uma bainha aqui, ó. Pra ficar mais bonito, né? Esse overlock aqui não gostei. Agora a gente vai fazer o outro lado. A mesma coisa, né? Olha, venho aqui, dobro aqui, olha, tá vendo? Ó, ele vai dar no mesmo lugarzinho. Vou alfinetar pelo outro lado, pra gente costurar por cima da costura. Só vai ficar chatinho pra colocar o elástico, tá? Porque o elástico a gente vai ter que fazer uma voltinha. Mas vamos lá, a gente dá um jeito. Vem até aqui, ó. Também faltou... Não, não faltou. Ó. Aqui. E eu vou costurar também por esse lado, ó. Né? Porque assim a gente sabe aonde tá a nossa costura, ó. Pronto. Só que o pesponto, gente, é por último, tá bom? Ó, então aqui é o meu avesso, olha. Não é difícil, né? Meu avesso. Ai, peraí que prendeu aqui. Oh, meu Deus. Ó, acontece, tá bom, gente? Vamos arrumar aqui. Pronto, pessoal, olha, o avesso ficou assim, mas a gente só vai pespontar depois, né? E o direito ficou assim, não aparece nada, né, ó, só aparece o bolsinho lá. Mas quando eu tiver com ela aberta, ela vai aparecer aqui, olha que bonita, né, assim, tá bom?
Gente, se eu contar pra vocês aonde eu vi esse modelo, por isso que eu já fiz uma vez pra mim e tô fazendo hoje. Eu vi uma moça passando na rua com uma blusa preta e um cetim na barra e no capuz. E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, eu vou fazer essa blusa. E eu fiz essa blusa, só que eu fiz com vermelho, né? Mas aí hoje, como eu não tenho vermelho, eu resolvi fazer com rosa. E eu fiz e amei a blusa, sabe? Fiquei assim, apaixonada pela blusa. Agora, pessoal, eu vou fechar o ombro, tá? Só que eu vou trocar o pezinho, porque agora a gente não vai mais usar esse. Né? Então, eu vou fechar aqui meu ombro. Fechei aqui. Aqui, ó, eu tenho que colocar ele também aqui, ó. Então, eu já vou colocar, depois eu overloco ele. Como ele vai sobrar um pedacinho, né? Ó. É o pedacinho que eu tenho que passar o overlock preto. Então, pessoal, vou reservar ele aqui. Agora eu vou fazer a touca, tá bom? Vamos lá fazer a touca. Ó. A touca, eu vou só colocar uma linha embaixo, rosa, mas a de cima eu não vou trocar, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Vou fechar aqui. Olha, vou fechar aqui. E aqui, pessoal, é opcional overlocar, tá bom? Mas eu não, como eu não vou overlocar, vou reforçar aqui, ó. Eu não vou lá overlocar, tá bom? Ó, e aí ela vai ficar assim. Essa é a parte de dentro. Ó, essa é a parte de dentro. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Então, o que que acontece? Olha, eu já coloquei um iliose, né? Ó, tá vendo? Eu coloquei um paninho e coloquei um iliose. Se você não tiver um iliose, você faz uma casinha ou até mesmo um buraquinho, porque o moletom ele não rasga, tá bom? E aí, eu vou trocar novamente minha linha e vou fechar o meu moletom, a minha touca, tá? E vocês vão entender por que que eu já coloquei, porque tem que colocar isso aqui com ele aberto, certo? Aí eu venho aqui, olha, e vou fechar. Pessoal, vou overlocar, né? Tô aqui do lado, não custa nada, né? Overlocar, deixa eu já overlocar isso aqui também. Olha, já vou falar aqui tudo que eu fiz, eu já overloquei aqui, olha, os bolsinhos, né? Olha, overloquei os bolsinhos. Overloquei aqui, olha, o meu revelzinho. E coloquei a minha manga, tá? Porque a manga, né, não tem segredo. Vocês já viram eu colocar a manga várias vezes, né? Então, agora eu vou fazer só a costura reta da manga, tá bom? Então, vamos lá. E agora, pessoal, eu já posso fechar também ela aqui, ó. Porque o resto é tudo com ela fechada, né? Ponho, barra, né? Então, vou fechar aqui, ó. Poderia fazer mais larga aqui, ó. Agora, pessoal, aqui, olha, a gente vai fazer com bastante carinho, né? Ó, tirar esse alfinete. Porque a gente tem que fazer ele aparecer, né? Ó, tirar outro alfinete daqui, senão eu vou passar por cima. Assim. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar uma bandeirinha nela aqui, ó. Vem aqui. Deixa eu tirar esse alfinete aqui, pra dar uma arrumadinha aqui, ó.
agora a gente vai ver como ficou aqui. Vamos abrir o zíper. Tem que pespontar, porque senão ele fica pegando, né? Que agora a gente vai fazer tudo com o zíper aberto. Vamos ver como ficou aqui, meu bolso. Olha. Tirar aqui, ó. Opa, é que tá com alfinete. Cadê o alfinete? Aqui. Aqui, ó. Agora ele vai ficar assim, ó. Então, quando eu vestir, ó, ele vai ficar assim. Tá vendo? Ó. Vou tirar a bandeirinha por aqui, tá, gente? Peraí. E vou pôr ela do outro lado, que aí eu coloco aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? Fica esse pouquinho aparecendo, ó, né? Agora, eu vou fazer a outra manga. Olha, gente, a manga não sobrou nada, deu muito certinho. Agora eu vou fechar aqui. Aqui, gente, eu aconselho vocês deixarem ela mais folgadinha, tá bom? Se quiserem mais fofa, né? Aqui, ó. Vou pôr a minha bandeirinha aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. E aí, ficou assim, ó, tá? A minha bandeirinha, né? E aqui, ó, o meu acabamentozinho do bolso. Vamos ver se ficou igual, né? Olha. Tá vendo? Ficou igualzinho, não preciso entrar mais nem de um lado nem do outro. Gente, agora eu vou overlocar a lateral. Mas antes, eu vou fazer a touca. O punho eu vou deixar pro final. Vamos terminar nossa touca, né? A touca eu overloquei, acabei overlocando tudo, né? Ó, os dois lados. Agora, pessoal, aqui eu dou uma acertadinha, né? Porque eu coloco isso daqui pra reforçar. Olha, assim. E assim, tá? Pra ficar mais firme, né? Ai, gente, eu preguei errado. Olha, tá vendo? Falta de atenção. Vamos lá. Vamos tirar ele. Pronto, pessoal, arrumei. Então, agora a gente vai fazer assim, ó, tá? Ó, vai costurar aqui. Assim, ó. Eu vou costurar por esse lado do moletom, tá bom? Assim, ó. Não vou alinhavar não, gente, ó. É só dar toda a volta aqui, ó. Costura com costura. Pronto. Agora, pessoal, ele ficou assim, ó. Essa parte, né, ó. Ficou aqui pra dentro. Ó, tá vendo? Aqui, ó. E essa parte, ó, ficou aonde eu vou passar o meu cordãozinho. Se você quiser fazer um pesponto aqui, olha, assim, ó. Vamos fazer primeiro um pesponto aqui, ó. Bem na beiradinha, pelo lado do moletom, tá? Puxa bem o cetim, ó. Vai ficar bem bonito, bem mais bonito, né? Vai assentar. Puxa todo ele aqui, ó, porque ele é meio, né? O cetim é seco. Ó, joga todo o cetim pra dentro. E eu faço uma costura de segurança na touca preta. Ó. Pronto, pessoal, olha. Ficou assim.
O meu aqui, ó, não casou, tá bom? Mas aí vocês procuram casar. Mas se você deixar ele pra fora, ó, não vai aparecer, né? E se você usar ele na cabeça também, não vai aparecer. Mas o certo é fazer casar aqui. Eu não vou desmanchar não, tá? Agora eu vou passar meu cordão, mas eu já vou enfiar ele aqui, ó, pra facilitar. Eu venho daqui, ó, do lado de baixo, né, ó. Puxo ele aqui, deixa eu ver se com alfinete. Ó. Tá? Aqui, ó. E aí, eu faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Puxar ele com um alfinetinho. Ó. Assim. E aí, pessoal, eu vou fazer um pesponto, tá? Eu vou colocar a linha rosa embaixo. Assim. Deixa eu fazer um pedacinho pra ver, pra linha rosa subir bem, né, ó. Aí, agora, eu vou pespontar aqui, ó. Então, vocês vão colocar ele aqui, olha, assim. Eu vou ter que dar uma apertada nesse iliose. Venho aqui, olha. Ponho todo ele aqui pra dentro, ó. Porque depois é difícil de passar ele, tá? Ó. Aí, quando ele já tá preso, ele fica esticadinho, não é? Ó, você segura ele aqui, tá vendo? Ó, você sente ele e vem fazendo a largura do seu pesponto, ó. Tá vendo, ó? Vai trazendo, coloca aqui. Ó. Sente ele aqui, pra não... Ó, faz isso, né, ó. Daí ele fica esticadinho, né, ó. E você vai ter a margem de costura que você quer costurar, né? Então, aqui é porque o meu cordão é de malha, eu tenho que puxar ele pra não prender ele. Ó. Venho. Depois já vai ficando mais fácil, né, ó, porque já tá ali na parte redonda, é a parte mais enjoadinha, né, ó. Aqui eu já sinto ele, tá vendo, ó? Ó. E aí, ó, ele ficou assim. Lógico que tá um pouco comprido, né, a gente vai cortar aqui. Ó. E se você franzir, ele vai fazer isso, né? Mas pra dar um charme, né, o cordão. Agora aqui, gente, ó, eu vou fazer uma costurinha aqui, tá? Assim. Pra ficar mais fácil pra gente colocar. Ó, coloco tudo aqui pra dentro, né? Ó. Porque o revel, ele tá aqui, ó, né? Então, eu vou vir aqui, ó, meio com meio. E o meio do meu revel também, ó, vou marcar o meio aqui. Eu vou colocar todo mundo junto, tá? Aí, se vocês querem, acha melhor, coloca separado, tá bom? Ó. Então, eu venho aqui. Deixa eu abrir novamente aqui, porque senão fica difícil, né? Ó. Pra eu mostrar pra vocês. Aqui tá minha touca, e aqui, ó, tá o meio da minha blusa com o revel já preso, tá bom? Então, eu venho aqui, olha, com o meu revel, coloco aqui, ó, no meio. Eu vou fazer esse pedaço aqui, ó, primeiro, ó. Assim. Ó. Coloco isso pra dentro. Assim, depois eu faço o revel, tá bom? Ó, pra ficar mais fácil pra vocês aí. Vou fazer na beiradinha. Ó, ela dá certinho, tá vendo? Olha, ó. Meio com meio, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Meio com meio do meu decote, porque a gente mediu tudo lá, né? Ó, ombro. Ó, venho aqui e vou colocar aqui, ó.
onde a gente passou uma costurinha para segurar o nosso touca. Venho com ele aqui, ó, ponho tudo lá pra dentro e vou por ele aqui, ó, tá? Encostado aqui no meu zíper, ó. Tá certinho, gente, não tem o que errar aqui. Ó, venho aqui. Não tem o que errar. Vou fazer na beiradinha, porque a gente precisa fazer o nosso zíper casar, né? Então, agora, eu vou vir aqui com o meu revel, ó. Assim. Aí, sim, eu vou pôr um alfinete aqui. Ó. Ombro com ombro, tá vendo? Ó. Gente, às vezes a minha mão foge um pouquinho daqui, tá? Mas eu sempre procuro voltar, ó. Meio com meio, tá vendo? Dá muito certinho, né? Ó, meio com meio. O que às vezes a gente peca é aqui, ó, tá? Que às vezes a gente tem que refazer a pontinha pra ele dar, ficar tudo na mesma altura, né? O zíper. Aqui. E aqui, ó. Ombro com ombro. Tá vendo? Agora, eu vou passar por esse lado, porque eu sei onde eu passei a costura, né? Então, aqui, ó, eu vou afundar um pouquinho mais, tá bom? Ó, cuidado com o zíper, pra não quebrar sua agulha. Vem, ó, vai jogando tudo pra dentro aqui. Ó. Aqui, ó, eu gosto de jogar a costura sempre pras costas. Tirar o alfinete pra não quebrar minha agulha. Vai arrumando, né? Porque, como é cetim... Ah, e o cordão, gente, também pra não pegar o cordão. E aqui, ó, eu desci um pouquinho mais lá, né? Então, vou descer aqui também. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Olha quanto fio. Aqui, ó, eu vou dar uns piques, né? Pra ficar mais assentada, ó. Aqui eu posso até aparar um pouquinho, ó. Tá? Aqui também. E agora, a gente vai virar pra ver se o zíper deu certo, né? Ó. Como que nós vamos saber? Olha, gente, ela ficou assim. Eu vou fazer aqui, ó, que a pessoa lá, eu não me lembro o nome dela, falou que quando ela coloca o revel, ele fica sobrando, gente. Um pouquinho, é normal, tá? Ó. Mas não muito, porque aqui ele tá certinho, tá vendo? Olha, aqui, ó. Tanto é que aqui, ó, eu vou fazer um pesponto, tá bom? Então, eu vou pegar aqui minha etiqueta e já vou pôr a etiqueta aqui, ó. Vou pôr um M, tá, gente? Embora a minha blusa aqui é um P. É um P que veste um M, tá? E aí, agora a gente vai, antes de colocar a nossa barra, a gente vai ver se o zíper lá em cima casou. Se não casou, a gente vai ter que entrar, né? Ó. Aí, depois a gente ainda tem que pespontar, tá bom? Vamos pespontar já esse zíper aqui. Senão fica pegando aqui no cetim. Ó. Aí, tá ótimo, né? Olha, ficou perfeito, gente. Olha, ilhose na mesma altura, zíper na mesma altura. Agora, a gente só precisa, né, pespontar ele, tá bom? Aqui, ó. Aqui a gente já pode pespontar. Vamos lá? Eu vou pôr novamente uma linha rosa embaixo, porque senão ele fica pegando, ó, no cetim, né?
Eu vou pôr novamente uma linha rosa embaixo, porque agora a gente sabe que ele está certinho, né? Olha, eu vou fazer aqui um pezinho de máquina. Vai puxar bem esse daqui, que é o mais importante, porque ele não pode pegar, tá? E vamos fazer aqui, ó. Aqui, ó, depois a gente arruma. Começo da máquina, né, da costura, puxa bem, ó. E aqui, pessoal, eu acho que eu vou seguir, tá bom? Ó. Vou seguir. Vou parar aqui, mais um, vou virar. E vou seguir aqui, ó. Aqui, ó, o revel rosa até aqui, ó. Porque o outro é preto, né? Senão vai aparecer linha. Ó, vou vir até aqui. Então, ó, ficou assim, tá vendo? Eu fiz assim porque, pra não aparecer linha preta aqui, né? Depois eu troco a linha e faço aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Gente, a minha unha quebrou e tá puxando o fio do cetim. Olha, venho aqui, tá vendo, ó? Vou pôr tudo pra dentro. Venho, olha. Vocês estão ouvindo o barulhinho da minha unha pegando? Mais um. Agora eu vou virar, tá? Vou virar aqui, ó. Vou puxar todo o meu tecido aqui. Vem aqui, olha. Aqui apareceu o rosa, né, gente? Mas eu não vou trocar linha só por causa daqui. Então, aqui depois a gente limpa, deixa só o fiozinho, né, ó. Tá? E aí, depois eu faço aqui, ó. Tá? Depois eu vou prender essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? A moça disse que o dela não dava certo, olha. Mas ele dá certinho, ó. Aqui, ó, costura com costura, né? E aí, eu vou pespontar aqui ou aqui, tá bom? Agora, é a parte mais enjoada. Vamos lá? Nem sei cadê... Aqui, elástico. Vamos fazer primeiro da barra? Aqui, eu vou colocar ele no avesso, tá vendo, ó? Aqui, e vou dobrar, tá? Ó. Vou dobrar aqui, ó. Você pode, pra ficar bem certinho, medir o meio. Mede o meio e mede o meio de novo, ó, tá? Aqui, ó. Porque aqui é lateral. Mede aqui e mede aqui, tá? Ó. E aqui o meio. Agora, aqui também, a gente vai pegar, ó. Vai medir o meio, já tá, né? Dos dois lados. E a gente vai dobrar mais uma vez. E vai medir o meio aqui. Porque assim a gente não puxa mais de um lado que do outro. O punho é o mais chato, tá, gente? Porque o punho é pequenininho. Então, eu venho aqui, olha, eu vou colocar aqui a minha ponta de elástico, ó. Com o elástico maior, ele ficaria mais bonito, né? Mas, ó, bem rentinho lá embaixo, tá bom? E aí, eu venho aqui, olha, e vou prender aqui, ó. Ai, gente, tenho que trocar linha. Peraí. Tenho que trocar linha, né? Porque a gente vai pespontar e o rosa tem que ser tudo com a cor certinha, né? Ó, então vamos lá. Embaixo eu já tô com linha. Aqui eu já passei. Aqui, ó, eu vou passar. Cadê? Vamos fazer pelo outro lado aqui. Ó. Aqui eu vou passar só pro lado que vai ficar pelo avesso, tá bom? Aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim, né, ó. Então, eu vou prender aqui, ó. Que ajuda, né, ó. Tá? Aqui.
aqui. Esse lado não vai aparecer, tá? Então, aqui, meio. Meio. Opa, mas quanta linha, né? E aqui, ó, lateral. Agora, aqui, ó, nós vamos fechar como a gente fez o outro. Assim. Bem bonitinho. Pronto. Aí, aqui, ó, eu vou passar a costura, ó, por esse lado aqui, ó. Gente, vai sobrar um pouquinho aqui, ó, tá bom? Porque acho que eu não medi direito. Mas eu vou passar a costura pelo lado... Aqui tanto faz, tá? Eu vou passar por esse aqui, ó. Ó. Porque a gente precisa ver ele bem certinho, né? Ó. Então, eu vou fazer assim. Eu vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina. Com o meu elástico, gente, olha, bem encostadinho aqui, ó, tá? Olha, eu vou esticar, tá vendo, ó? Bem encostadinho aqui, ó. Aqui, ó, é meu meio, né, ó, tá vendo? Ó. Meu meio. Aqui, a mesma coisa, ó. Coloco aqui, seguro, tá? E puxo. Eu não sei quantos pespontos vai dar aqui, tá, gente? Mas... vamos ver, ó. De novo, meio, lateral, ó, com lateral. Agora, ponta com ponta. Ficou assim a parte de baixo. Vou fazer mais, olha, eu vou fazer 1, 2, talvez uns 3 pespontos, né? Vou fazer mais um com pezinho de máquina, olha. Bonito, né? Vou fazer mais. Ó, tem elástico até aqui, tá? De novo. De novo. Vou fazer mais um, porque eu tenho ainda um elástico, né? Ó. Vamos colocar na blusa? Eu vou colocar aqui, ó, assim. Ó. E eu vou fazer pelo lado do elástico, tá bom? Ó. Aqui. Aí, aqui, ó, a gente vai ter que fazer... Opa, tô fazendo o lado errado, gente. Oh, meu Deus, ó. Aonde tem costura, é avesso, tá? Então, aonde tem costura, né, que a gente fez aqui, ó, costurinha, costurinha, é avesso. Então, nós vamos vir aqui, ó, com esse lado, né, ó, vamos colocar, cadê? Esse daqui é o direito, ó, essa hora é que confunde, tá, gente? Ó, nós vamos ter que colocar assim, tá? Aqui, ó. Aqui é avesso, tá? Então, nós vamos ter que colocar assim, ó. Ele tem que ficar assim, ó, tá? Ó, aqui é avesso e aqui é direito. Então, a gente tem que colocar ele assim, ó. Tá? Porque eu passei costurinha, né? Ó. Aí, a gente vai ver, vai fazer a voltinha. Aqui, ó,
É a lateral. Cadê a lateral? A gente fez uma costura. Aqui, ó. Lateral. Aqui, ó. Lateral. Tá? Lateral. E lateral. Vamos prender esse bolso aqui também. Eu vou pôr um alfinete aqui, ó. Só pra segurar ele, depois a gente tira. Porque como vai ter que esticar, né? Eu vou até prender ele, tá? Aqui, ó. Vou prender o bolso aqui. Bem na pontinha, ó. Porque a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Aí eu venho aqui, ó, no meio da minha blusa. Ó, o meio da minha blusa é aqui, tá? Na dobra do tecido. Vou vir aqui. Cadê o meio? Ó, a gente vai ter que olhar por aqui, porque a gente tá colocando ele assim, ó, direito com direito. Então, aqui é o meio. Eu vou vir aqui. E vale furar o dedo, viu, gente? Deixa eu fazer também uma costurinha aqui, pra prender meu bolso. Ai, gente, eu não posso pregar ainda. Eu tenho que fechar, passar o overlock na lateral, tá? Pera aí. Lembra, eu coloquei a manga, né? Deixa eu overlockar aqui a lateral. Pronto, gente. De volta. De volta. Agora aqui, ó. Onde tá a outra emenda? Aqui, ó. Emenda, avesso, avesso, direito, direito. A gente vai colocar a emenda aqui, ó. E aqui, naquela partezinha mais complicada, a gente vai fazer isso aqui, ó. Depois, a gente faz esse cantinho aqui. Primeiro, a gente tem que vir aqui, ó, né? Depois, a gente estica aqui, tá bom? Então, fiz isso, né, ó, linha veio, aqui o outro meio, vou pôr aqui. E eu vou costurar, gente, por esse lado aqui, ó, do elástico. Eu vou costurar pelo rosa e aí vai aparecer a linha preta lá embaixo. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, bonitinho, ó, tá? Assim. Ó. Vou vir aqui. Ó, bem certinho. Vou fazer isso. Aqui, olha, no meu revel, né? Ó, eu abro. Gente, tem muita linha porque é o cetim, ele desfia, tá bom? Mas eu só vou colocar depois, ó. Aí eu venho aqui, olha, vou vir com ele aqui. Tá vendo? Ó. Mais um, mais um. Vou parar aqui. Vou virar a minha máquina. Ó, a minha máquina não, né? Meu tecido, ó. Vou virar, tá vendo, ó? Vou virando, ó. E vou fazer aqui meu cantinho, olha, assim. E vou vir. Aí, eu vou segurar aqui na minha lateral, ó. E vou fazer aqui, ó. De novo, aqui. Tiro. Ó. Vocês procuram deixar tudo igual para fazer um pezinho de máquina, certo, tá? Que às vezes a gente não faz. Ou então, faça em cima dessa costura, né? Ó, puxa, tá? Ó. E vem com um pezinho de máquina. De novo, ó. Quase, tá vendo? Tem que esticar, ó. Tem que esticar, porque ele tem que dar aqui o meio, né, ó. Ó. Parou aqui. Aí, aqui, ó, de novo. Gente, eu cortei o cetim do mesmo tamanho do moletom. Vem, ó. Segura aqui no meu bolso. Aqui, ó, é o mais chatinho, tá? Então, vamos lá. Tirar um pouco de fio. Será que alguém vai se interessar em fazer uma blusa dessa?
Vai ficar a pergunta aí para vocês me responderem lá nos comentários. Aqui, pessoal, ó, eu vou parar, tá? Eu vou parar e aí eu vou vir aqui, ó, por esse lado. Vou vir aqui bem certinho, ó. Vou vir aqui com ele. Aqui. Vou virar agora. Ó, e vou terminar ele. Vamos ver como ficou, né, gente? Porque às vezes precisa arrumar, tá? Mas, olha, parece que ficou bom, né? Depois aqui a gente faz um pespontozinho. Olha, gente, que bonita. Agora aqui a gente vai overlocar. Tá aqui, ó. Vamos lá. O punho, ó, eu vou fazer com ele aberto, assim, pra ficar bem bonitinho, tá? Deixa eu trocar a linha aqui, né? Porque tô com linha preta. Tem pessoas que não ligam, faz avesso com a mesma cor de cima, tá, gente? Vocês aí fiquem à vontade. Ó. Aqui, gente, eu nem vou medir meio, não, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou prender aqui a ponta. E vou prender aqui, ó. A pontinha. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Depois a gente vai fazer um acabamento bem bonitinho. Um pezinho de máquina. Ó, eu vou puxar. Gente, sempre abaixem a agulha da máquina de vocês pra não quebrar, tá bom? Ó. De novo. De novo, se você achar melhor por aqui, ó, tá? Faça por aqui, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer a mesma coisa aqui. A gente vai fechar aqui bem bonitinho, ó. Tá? Bem bonitinho aqui, hein? E bem bonitinho aqui. Agora, olha, eu vou overlocar aqui. Ele dá certinho no meu braço, olha, que legal. Olha, pessoal, ele ficou assim, né? Então, agora, eu vou fazer um acabamentozinho aqui, ó, né? Assim, ó, vou fazer um pesponto, tá? Pra ele ficar bem acabadinho aqui, ó, né? Assim, ó. Acho que eu bati na câmera, ó. Bem, assim, bem pezinho de máquina mesmo, né, ó. Tá? Olha. E aí, ele ficou assim, ó. Bem acabadinho, né, ó. Ficou assim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no outro, ó. Vou virar aqui e vou fazer um pesponto. Assim. Olha que bonito que ficou, né? Depois, lógico, temos que cortar todas as linhas aqui, ó. Fazer o acabamento. Eu não sei onde que tá minha tesourinha. Agora, pessoal, tá acabando a blusa. Eu vou virar aqui, olha, pelo avesso, porque é mais fácil, né, pra gente colocar, porque tem que esticar muito. E aí, eu vou colocar, ó, o lado, vocês vão escolher aí o lado que ficou mais certinho, né, pra depois fazer isso aqui, tá bom? Aí, você escolheu, fez tudo que tinha que fazer, você vai vir aqui, olha, na sua blusa, ó, e vai colocar aqui, ó, costura
com costura. Gente, eu não vou alinhavar, porque é muito ruim, a gente fura todo o dedo, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou jogar costura para as costas, que eu gosto de fazer isso, e vou prender aqui e abaixar minha agulha. Porque, olha, ele tá certinho no punho da minha blusa, tá vendo? Ó, ele tem que dar aqui, porque nós cortamos do mesmo tamanho que o moletom, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, um pezinho de máquina, da última costura que a gente fez, olha, e vai puxando ele, ó. Tá vendo? Ele tem que dar, ó. Quando vocês cortarem o cetim, vocês podem cortar ele um pouquinho maior, tá? Porque ele é meio seco, né? E eu acho que eu cortei o meu punho um pouco mais largo. Então, talvez dê alguma preguinha aqui. Aí, aqui, ó, a gente vai overlocar. Eu vou virar pra vocês, ó. Aqui, ó, a gente vai lá e vai overlocar. E ele ficou assim, ó. Então, gente, se vocês tiverem um elástico de 6 centímetros, ele vai ficar mais bonito, tá bom? Vou enfiar aqui no meu braço só pra vocês verem que ele não ficou pequeno. Olha, olha, tranquilo, tá vendo? Olha. E aí, ele vai ficar assim, ó. Olha, que lindo. Tá vendo? Então, eu vou por o outro. Depois a gente tem que tirar todas essas cores do cetim, né? Porque o cetim, ele é meio ingrato, ele solta muito fio. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Vou colocar minha costura aqui com costura, ó. Quase nem aparece, tá, gente? Porque vou fazer um pezinho de máquina da costura que eu fiz, né? Abaixa a agulha para não quebrar a agulha de vocês. Puxa, ó, tem que puxar, porque ele tem que dar aqui no nosso punho, né? Ó. Tá vendo? Ó, um pezinho, né? Aqui quase não dá pra vocês enxergarem, porque é muito pequenininho, né? E ficou assim também. Agora, a gente vai overlocar. Eu vou overlocar os punhos e vou overlocar a barra, tá? E já volto. Pessoal, overloquei tudo, tá? Overloquei manga, olha. Overloquei manga, né? Overloquei tudo, tá? Olha. E aí, eu vou pespontar aqui, ó, o decote. Aqui. Eu acho que eu tô com linha rosa, né? Deixa eu ver. Ó, vou trocar linha. E vou pespontar aqui, ó, a minha golinha, tá? O meu revel, na verdade. Ó, aqui. Vou puxar bem pra baixo aqui, ó. E vou encontrar aqui, ó, com da gola, né? Que a gente fez o revel aqui, ó, tá vendo? Então, a gente pespontou aqui, ó, né, ó, e encontrou aqui com o da gola, tá bom, ó? Então, ele vai ficar assim, ó. Agora, aqui, ó, eu posso também fazer um pesponto, tá? Ó, aqui, ó, posso fazer um pesponto aqui. Aqui. Assim, ó, pra segurar bem meu revel, né? Olha, e venho com ele até aqui, ó. Eu tô com um alfinete aqui, não sei porquê, ó. Ó, e venho com ele até aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente, aqui eu não vou pespontar, não. Então, eu vou pespontar aqui, ó, pra ficar bem bonitinho e não ficar as coisas levantando, né? Ó, então, eu vou vir aqui do meu ombro, olha. Pego até aqui, ó, um pedacinho do meu rosa, né, ó. Ó, e vou vir aqui, ó. Em cima do meu overlock. Olha.
tirar o alfinete. Olha, gente, o revel dá bem certinho. Olha, ficou assim pelo avesso, né? Pessoal, olha, pelo avesso ficou assim o revel, tá vendo? Olha, aqui, ó, ficou assim e aqui ficou assim. Tem que ter um espacinho, gente, aqui assim, ó, porque quando você veste ele tem que fazer isso, né? Então, se ele ficar essa coisa estirada, quando você vestir ele vai ficar repuxando. Então, ele tem mesmo, ó, na hora que você veste, essa folguinha aqui, ó. Porque aí você vestiu, olha, ele vai no lugar, tá bom? Então, a blusa acabou, né? Eu vou limpar, arrematar tudo, cortar todos os fiozinhos, tirar os fios brilhantes do cetim e vou provar para vocês verem o resultado que ficou, tá? Vou provar em mim, porque eu fiz pra mim mesma, né? Então, essa blusa foi feita para o meu corpo. Ó. Tá? Ela ficou assim, olha que linda. Só vou tirar aqui os fiozinhos, né? Chacoalhar ela pra tirar. Aqui, olha, ela ficou assim. Ficou bem bonito o zíper, né? Olha, bem certinho, ó. Tá vendo? Ó, o bolsinho. Se você quiser pegar esse bolsinho e prender aqui também pode, mas eu vou deixar o meu solto, porque ele tá preso aqui e tá preso aqui, tá? E é isso. Eu vou lá provar e depois vocês falam pra mim o que vocês acharam. Olha, meninos e meninas, esse é o resultado da nossa blusa de moletom. Aliás, da minha, né? Que essa daqui eu fiz especialmente para mim. Mas vocês fiquem à vontade em confeccionar uma para vocês, tá bom? Pode ser moletom, pode ser moletim, pode ser um soft, pode ser qualquer tecido de inverno, né? Para ficar bonita assim. O punho, né? Não ficou justo, ficou bem certinho. Olha, a manga ficou com folga, então quando você ergue o braço, olha, não tem problema de a manga subir, né? Aqui, olha, o detalhe, aqui eu coloquei o cordãozinho de malha, mas vocês podem colocar cordãozinho mesmo, né? O acabamento embaixo, olha, que ficou legal, né? Ficou bem perfeito. As costas, olha. Ah, e o bolsinho, né? Ó, o bolsinho da lateral, que cabe aqui, ó, a minha mão tranquilo, tá, gente? Olha. Enquanto que vocês podem fazer aqui o bolsinho canguru também, tá bom? Eu fiz assim porque eu queria que aparecesse aqui, olha, o detalhe, né, do meu bolsinho rosa, ó. Então, o meu fundo dele é rosa. E se vocês quiserem usar, né, assim como touca, pode usar, pode apertar do jeito que vocês quiserem. Olha, tampou bem a cabeça, né, olha. Ficou bem legal. E também vocês podem usar ela assim, abertinha, né, olha. Eu fiz uma bainha no overlock, que eu achei que ficou mais bonito. Gente, ficou assim a nossa blusinha de moletom. A outra coisa, pessoal, aqui no lugar do cetim, vocês podem colocar a mesma coisa, a mesma cor. Vocês podem colocar aqui, né, no lugar do cetim a ribana. Vocês podem fazer esse moletom aqui com esses detalhes em malha, tá? Eu tenho um moletom, eu já até dei embora, mas eu tenho um que tem um acabamento todinho aqui com uma malha de viscolaicra estampada. Então, aqui ficou preto e aqui ficou com estampa, tanto na touca quanto nos detalhes, tá bom? Só não coloquei aqui na barra, mas eu achei que ficou muito legal, né? Aqui você economiza a ribana, você pode também fazer no próprio moletom e fazer ela ficar assim, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, se inscrevam se não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.